Bem-vindos ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, terceiro trimestre de 2022. Estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Eu aqui estou lendo a revista e as leituras, depois os capítulos, fazendo os meus comentários. E convido você que não tem muito tempo para leitura, né, parar e ler, que você possa ouvir a revista, né? Convido você, aquelas pessoas que também não sabem ler, convide essas pessoas a estar comigo nessa sequência aqui. Então, vamos lá? Então, vamos para a última parte dessa lição. Nós vamos estar vendo o texto, o capítulo 3, a graça no contexto da reforma, a corrupção da doutrina da graça, a parte 1 aqui. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado, contudo é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturbação e negação da doutrina da graça, que, no período medieval, havia sido totalmente desfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Romanos 1,13. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória, por mérito. 2. A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna a principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, 5 né? Sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas, é pela graça somente que somos salvos. E que maravilha, né? Quarto item, a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundana. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. 2. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. 1 Coríntios 7, 23. Paulo foi defensor do Evangelho da Graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr no Evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é da graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste contexto.
Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal aurístico diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é de graça. Que coisa mais linda, né? Exatamente, o preço foi muito grande e já foi pago, totalmente pago por Jesus. Conclusão. Nesta lição, partindo da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus, vimos como a graça de Deus foi entendida em diversos contextos. A Bíblia é sempre a regra através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou a Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias, e a salvação é somente pela graça. Ótimo. Meus comentários. Eu acho que essa parte aqui ficou muito clara. Eu só quero fazer um pequeno resumo aqui, que eu coloquei em 3 pontos, 3 coisas que me chamaram a atenção nesta lição e que eu acho que resume a lição toda. 3 pontos. Primeiro, precisamos entender o tamanho do nosso pecado. A lição começou falando de Adão, do pecado de Adão. Então, se nós não acharmos que o nosso pecado é grande, e nós não precisamos de uma grande graça, de um grande pago pelo nosso pecado. Então, precisamos entender que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Precisamos entender o tamanho do nosso pecado. 2, precisamos entender o tamanho do preço que o Pai pagou através do seu Filho, Jesus Cristo. Não foi barato, foi caro. Não é uma graça barata, é uma graça cara. Foi pelo sangue, né? E precisava ser pago, porque o pecado era muito grande. E 3, ele é condicional. A graça, né, esse pagamento, a graça significa, né, uma coisa imerecida. A gente não merecia, porque era pecador. Mas Deus pagou. E o 3, então, agora, ela é condicional. Ela não é uma coisa barata que tu compra na esquina por um preço de banana ou é dado de graça para qualquer um, não. Ela é condicional. Então, qual é a condição? É fé. A condição é crer, entender o pecado, que o pecado é grande, que a graça é grande, e se humilhar, se arrepender e deixar o mau caminho para segurar a graça, porque não há como ter a graça e ao mesmo tempo segurar o pecado. Então, ela é condicional, tem que deixar, né, entender o tamanho do pecado e deixá-lo. Né? Essa condição é entender a graça, o tamanho do preço, tá? E se entregar, né? E deixar Deus pagar. Né? Como não foi aqui na questão da anterior à reforma, na época medieval, em que eles eram, a salvação era por mérito. Quer dizer, a própria pessoa pagava, eu pagava, eu comprava uma indulgência, eu pagava para ir para o céu, eu pagava, era tudo eu que fazia, né? Eu que sou boazinha, eu que faço as coisas, eu que sou certinha, eu que faço tudo. Não é por mim, não. É entender que só o Pai, através do seu Filho, é que pagou esse preço. Ela é
condicional. Eu tenho a minha postura de fé, de crença e de humildade e de deixar o pecado, de arrependimento. Essa é a condição para que eu alcance, né, isso tudo. Então, é essa lição, né? Uma lição maravilhosa que nos leva diretamente à cruz, porque Jesus pagou o preço. Eu peço que você dê o seu like, que você compartilhe, porque nós estamos aqui numa maratona de leitura da Bíblia. Isso é principalmente para pessoas que não podem parar para ler a revista, ou então não sabem ler. Então elas vão desfrutar aqui nessa sequência de vídeos meus, na verdade são áudios, né? São áudios. Você pode estar fazendo outra coisa e estar só ouvindo. Nós vamos dar sequência em todo o estudo da escola bíblica em áudio, para que você possa estar preparado aí então para ir na lição da escola no domingo ou não, né? Se você não puder ir, você já teria então a lição toda aí, tá? Então, eu peço que você deixe aí o seu comentário, o que você está achando, e vamos nos encontrar então na próxima. Que Deus abençoe, um bom dia aí de estudo, de meditação na palavra de Deus. A paz.